Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Apocalipse 3. Apocalipse 3, vamos ler no verso, começar no verso 13. Apocalipse 3, 13 não, né? 14, que eu anotei errado. Amém? Todo mundo encontrou? Amém? Então vamos lá. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que não é nem frio, nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Senhor Pai, nessa hora, Pai, colocamos a Tua palavra diante de Ti. Senhor, que eu seja somente, Pai, um instrumento para trazer o que o Senhor tem desejado falar à Tua igreja. Usa, Senhor, a minha vida, Pai, que eu seja verdadeiramente somente um canal e que a Tua palavra, Senhor, nesta hora possa penetrar no mais profundo do coração dos Teus filhos, pois nós acreditamos, ó Deus, numa transformação que a Tua palavra pode trazer. E por isso, Senhor, que eu te peço, tenha liberdade, Senhor. Usa a minha vida e alcança a vida, Senhor, dos Teus filhos nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Aqui a gente leu um texto que é muito comum e a gente já teve inúmeras ministrações e contatos com essa carta. Mas o momento, né, a parte do texto, e que também é uma que é muito dita, né, entre nós, seria o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É um texto muito conhecido por todos nós. E o que eu queria trazer desse texto é que o texto não fala quando abrir a porta, quando me ouvir. Ele fala se abrir a porta. Ou seja, talvez algumas pessoas não vão abrir a porta para Jesus, né? E aí eu li o texto inteiro para a gente ter um pouco de contexto de aonde estava. E aqui era uma carta à igreja, né? Então a gente não está falando de pessoas que não conhecem a Cristo, né? Porque pessoas que não conhecem a Cristo, pode até acontecer, ele vai bater a porta, vai falar: não quero Jesus. Mas aqui a gente está falando de uma igreja que já aceitou Cristo, que já vivia em Cristo, e a passagem ainda assim diz se abrir a porta. E aí então me fez parar para pensar nessa situação. O porquê? Porque nós somos a igreja. Por que existiria a possibilidade de a gente
diante de Jesus à nossa porta, decidir não abrir? O que talvez possa existir que Jesus está à porta, então não está falando de uma situação onde atravesse o deserto, encontre Jesus e abra a porta, abra mão de tudo que você tem, igual já houve, né? Abra mão de tudo que você tem e venha. Não, aqui só está falando, abra a porta. Jesus já estava lá, ele não tinha que encontrar Jesus, não tinha que procurar Jesus, não tinha que se dispor de praticamente nada. E ainda assim, existe a possibilidade de não abrir a porta. O que talvez, né, nas nossas vidas, pode fazer com que Jesus batendo a porta, a gente não abra a porta para Ele, né? E aí, foi pensando, né, numa casa, né? Eu sou casado, tenho a minha casa. O que na nossa vida natural faria com que, se alguém que a gente gosta, né, a gente está falando de Jesus, da igreja de Jesus, então as pessoas ali vão contar que a igreja ama Jesus, o que faria nas nossas vidas, na nossa vida natural, na porta da nossa casa, a gente decidir, quando um amigo nosso bate a porta, a gente não abrir, né? Porque se fosse uma pessoa que a gente não gosta, a gente conseguiria encontrar inúmeras razões para não abrir. Agora, para um amigo nosso, a gente está em casa, um amigo nosso bate a porta, o que talvez poderia fazer com que a gente não abrisse a porta? E aí, eu sou casado, né, a gente sabe, a principal coisa é uma bagunça. Se a nossa casa tiver uma bagunça, a gente não vai querer abrir, né? Se pode ser o melhor amigo, inicialmente você pode até abrir, né? Porque a gente é educado, se a pessoa bater na nossa porta, a gente não vai fingir que não está em casa, vai acabar abrindo. Mas naturalmente, se a nossa casa está uma bagunça, a gente vai pensar: vixe, mas bem hoje, ontem estava tudo arrumado, ele não apareceu. Vai aparecer, obrigado, meu irmão. Vai aparecer hoje, que minha casa está tudo desarrumada, que minha casa está uma bagunça, que minha casa está de pernas para o ar, bem hoje, né? Então foi uma situação, eu falei, eu acho que essa é uma razão, que muitos de nós não abriríamos a porta para uma visita. E aí, se a gente trouxer para Jesus, por que talvez alguns de nós não vamos abrir a porta para Jesus? Porque muitos de nós, ou todos nós, estamos com a nossa casa desarrumada ou bagunçada. Bagunçada, às vezes a gente nem tá, né? Mas desarrumado, mano, todos nós. Muitos de nós vamos estar com a casa inteira bagunçada, né? Passando por tribulação, endemoniado, com tudo bagunçado. Mas, mesmo que a gente não esteja com a casa inteira bagunçada, sempre a gente vai ter pelo menos um cômodozinho que não está do jeito que a gente gostaria de receber Jesus. Pelo menos um cômodo nosso vai estar de uma maneira que a gente não se orgulha, de uma maneira onde a gente olhe e fale, nossa, Jesus está vindo, né? E aí, falando de Jesus, olha o nível de Jesus. Jesus está querendo entrar na minha casa. Se a nossa casa estivesse empoeirada, já seria razão para a gente se preocupar com Jesus chegando. E muitos de nós, a nossa casa não é nem só empoeirada que está. Muitos de nós estamos em situações que a gente está passando por dificuldade, que a gente está passando por luta. Todos nós temos uma área onde a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, onde a gente vai ter um pouco mais de problema. E sempre então, quando Jesus bater na porta, a gente vai cair na situação onde a nossa casa não está do jeito que a gente gostaria que ela estivesse para receber Jesus, né? Sempre vai existir. E qual que é o problema, né, de tudo isso? Onde que eu encontro, né, um problema? Com Jesus batendo a porta e a gente sabendo que sempre vai estar bagunçada,
a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E aí eu gostaria que a gente fosse num texto também muito conhecido por nós, Lucas 15, 11, 32. Lucas 15, do 11 ao 32. 11 e 32, começa. Lucas 15, 11. Amém? Então a gente aqui está também falando de outro texto muito conhecido por todos nós, a parábola do filho pródigo, né? Então vamos ler. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou-o e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um de seus servos e perguntou-lhe: o que estava acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou todos os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, como eu disse, um texto muito conhecido de nós. E o que eu gostaria? Que pensando nessa situação, a nossa casa está bagunçada, Jesus está à porta, bate, e a gente tem a opção de abrir ou não abrir. Eu entendo que a gente tenha que abrir, né? E aí eu vejo, com a passagem do filho pródigo, 3 formas que a gente pode lidar com Jesus à porta, né? Aqui a gente tem 2 filhos, mas eu vou separar o filho mais novo no momento onde ele só abandonou tudo. Depois tem um momento em que ele volta para casa, e o filho mais velho, né? Então, se a gente pensar no início da história do filho mais novo, ele simplesmente não se preocupa com nada, acha que tem direito ali à herança do pai, pede a herança e vive a sua vida da maneira que quer, da maneira que gosta. Jesus batendo a porta, nessa situação, eu vejo que a gente pode olhar e falar:
Jesus está batendo a porta, cada um com seus problemas. Não me preocupo. Aqui, o filho não se preocupava com o pai. Ele só queria o que o pai tinha. E então a gente pode reagir nessa situação de, beleza, Jesus, bate aí. Ou até abrir. Falar, Jesus, entra aí. Fica à vontade, faz o que você quiser fazer, eu estou catando minhas coisas, eu estou saindo fora. E perder, ali a chance de abrir a porta da maneira correta. Porque aqui o filho ele foi até o pai, ele acessou o pai, mas acessou o pai de uma maneira incorreta. Acessou o pai, tirou tudo que ele tinha, tudo que ele podia, pegou as coisas dele e foi embora. E muitas vezes nós podemos agir assim. Jesus está à porta, bate, a gente deixa ele entrar, tira o que dá, vira as costas e vai embora. Quantos de nós, em algum momento das nossas vidas, não agimos dessa forma com Jesus? Não fomos até Ele, buscamos Ele, vimos que Ele estava batendo a porta, que Ele estava procurando a gente, porque Jesus procura a gente desde sempre. Deus sabia, desde a criação, o que iria acontecer, e desde lá, Ele procura se restabelecer de volta com a gente. Então, Jesus está procurando por nós desde sempre. E a gente, muitas vezes, simplesmente o usa. Tira o que a gente pode tirar, tira o que a gente quer, acaba com a nossa vida, vira as costas e vai embora. Esse, eu acho que é um dos piores caminhos que a gente pode tomar desses três. Porque aqui ele se afastou de uma maneira onde às vezes a gente não vai conseguir nem retornar. A gente conhece o texto, a gente lê o texto, a gente sabe que ele retorna, mas isso talvez não era uma certeza. Ele poderia ter ido, ter morrido, ele poderia ter ido tão longe que ele não conseguisse voltar, porque ele tinha recursos inicialmente. Então ele poderia ter investido numa viagem muito longa, que depois, na hora que ele decidisse se arrependesse, ele não conseguisse mais voltar. Então a gente tem, nessa visão do filho mais novo, um cuidado. Ir, buscar, tirar de Jesus o que ele tem, pegar as coisas e ir embora, talvez nos leve para um lugar onde a gente não consiga se recuperar, onde a gente não consiga se consertar. E daí, voltando para a situação da casa, a casa continua uma bagunça. Porque Jesus entrou, a gente conversou com Jesus, pediu tudo que Jesus tinha para dar para a gente, viramos as costas, fomos embora. Possivelmente, se a gente for embora, Jesus abandonou a casa também, e a casa continuou uma bagunça. Então, nessa situação, abriu a porta, mas não teve resultado nenhum. Não teve mudança de vida, não teve transformação de vida, não teve seus problemas resolvidos, não teve suas situações. Jesus está chamando. A gente olha, vê a nossa vida bagunçada, vê nossa casa desarrumada, e a gente acha que a gente tem que arrumar a nossa casa para deixar Jesus entrar. E aí qual que é o problema? Se a gente for tentar esperar arrumar a nossa casa para ir até a porta e abrir para Jesus, tenha certeza, por isso que a gente vai cair no se abrir a casa, se abrir a porta. Porque se a gente tentar consertar tudo que tem aqui dentro para daí deixar Jesus entrar, esse se vai virar nunca. Porque nós, pessoalmente, nunca vamos ter habilidades, nunca vamos ter formas, nunca vamos ter conhecimento, nunca vamos ter força o suficiente para conseguir arrumar toda a nossa casa e deixar Jesus entrar. Esse entendimento a gente precisa ter. O que faz com que a nossa casa seja arrumada, o que faz com que a nossa casa tenha a possibilidade de estar mais arrumada, é permitir que Jesus entre. Porque nós, pelas nossas próprias forças, o máximo que a gente vai conseguir fazer é igual o filho fez. Fazia coisas que visivelmente, externamente, estava tudo ok. Porque muito provavelmente quem olhava de fora, os amigos, a família, olhava e falava, nossa, olha, que filho sensacional. Aquele outro, nação desviado, pegou todas as coisas do pai dele e foi embora.
Agora aquele, o mais velho, nossa, aquele é um exemplo. Porque olha lá, está trabalhando para o pai, está junto com o pai, não abandonou o pai. No momento que o mais novo foi embora, ele ficou ao lado do pai, ajudando. Imagina se ele tivesse abandonado também. E muitas vezes é isso que acontece. Se a gente tenta resolver pelas nossas próprias forças, se a gente tenta resolver pelo que a gente pode, o máximo que a gente vai conseguir fazer é levantar o tapete e empurrar para debaixo. E quando a gente empurra para debaixo, a gente resolve o problema? Se a gente tem rinite, empurrar o pó para debaixo do tapete vai fazer parar de espirrar? Agora, quem entrar na sua casa vai olhar e falar: nossa, que casa arrumada. Muitas vezes não é o tapete, mas aquele quartinho que tem no fundo. Na minha casa é debaixo da escada. Faz parte. É momento. Na minha casa, esse lugar é o debaixo da escada. É um lugarzinho onde só nós vê. E se alguém tentar subir, tem que olhar muito firmemente ali para conseguir encontrar. Mas é o lugar aonde você empurra tudo o que você precisa. Agora, se eu chamar alguém para conhecer a minha casa, colocar debaixo da escada, vai resolver? Não, porque vai ser um dos lugares onde eu vou mostrar. Ó, essa aqui é a minha casa, ó, aqui tem uma sala, aqui tem a cozinha e aqui tem uma... Vamos subir por aqui, vai. Não resolve. Eu, pelas minhas próprias forças, não consigo. Falando da nossa vida, eu, pela minha própria força, não posso. Eu tento, eu escondo, eu engano. Isso eu consigo fazer. A gente aqui, né, tem essa possibilidade. Eu consigo. Mas sempre a gente vai ter um lugarzinho onde, se alguém acessar, vai descobrir tudo. Por quê? Porque a gente não tem poder e força para resolver todos os nossos problemas. A gente não tem poder e força para arrumar toda a nossa casa. No máximo, a gente vai empurrar para algum lugar. Né? A gente estava passando por algumas situações e a gente se deparou com esse quartinho nas nossas vidas. Um quartinho que a gente nem sabia mais que estava lá. Porque chega um determinado momento que você foi lá, escondeu, tampou, fechou. E que, como você sabe o que tem lá dentro, você nem procura mais. E num determinado momento aquela porta para você, ela desaparece até do seu entendimento. Só que em determinado momento, alguém bate. Alguém quer ver aquele lugar. Alguém passa na frente da porta e fala: e aquela porta ali, ó? Aí você olha e fala: nossa, aquela porta? Verdade. Nem lembrava mais que tinha aquela porta. Vamos abrir? E aí é algo que a gente viveu nesse período passado. Quem esteve com a gente lá no Parque da Cidade, a gente deu um pouco do testemunho disso. De que a gente abriu um cômodo e a gente descobriu que lá ainda estava uma bagunça. E aí é por isso, irmãos, que eu quero que vocês busquem entender de que se a gente achar de que a casa inteira está toda arrumada, a gente já tem um problema. Porque sempre vai existir algo que a gente precisa melhorar, algo que a gente precisa consertar, algo que muitas vezes até para a gente tá bom, mas que quando a gente se depara com novas situações, a gente começa a perceber que não está. Essa área das nossas vidas foi algo nesse sentido. Estava tudo ótimo, estava tudo beleza, do jeito que a gente tinha desenhado. Mas por quê? Porque a gente estava num lugar onde aquilo estava dentro do padrão que a gente estava vivendo. E num determinado momento, onde a gente empurrou a nossa vida um pouquinho mais para frente, começou a aparecer coisas, né? Aquele momento onde a gente empurrou o armário um pouquinho mais para o lado, por quê? Porque esse armário não faz mais sentido aqui. Apareceu a porta que estava escondida atrás daquele armário. Sempre, meu irmão, sempre vai existir um lugar onde você precisa arrumar um pouco mais. Um cômodo que você precisa melhorar ele. Um cômodo aonde ninguém está vendo, mas você sabe que ele está lá. Busque tentar entender aonde é esse cômodo
que está escondido, esse cômodo que não está arrumado, essa parte da tua casa que não está arrumada, qual é o tapete que está tampando algo. Por quê? Porque somente Deus pode fazer algo na tua vida para resolver esse problema, né? E Jesus está à porta e bate. Jesus está à porta e bate. E aí, voltando, né, para o exemplo da casa, muitas vezes nossa casa está uma bagunça. Vamos colocar, eu coloquei um exemplo aqui de um móvel que acabou de chegar e que eu preciso montar ele. E aí, quem já montou um móvel sabe o que vira quando você abre a caixa. E aí tá a caixa, você abre e fala, não, hoje é o dia que vai montar, porque vai dar bom. Você desmonta, abre tudo, aí para começar você tem que espalhar tudo que tem para achar onde que está o parafuso, onde que está o prego, onde que está o bagulho. E aí, nesse exato momento, alguém te bate na porta. E aí você olha, você fala, agora deu bom. Por onde eu começo? E nessa situação, seria um dos momentos onde você fala, mano, vou fingir que não tem ninguém aqui, porque, não dá, a pessoa não consegue entrar na minha casa. Olha a doideira. Só que qual que é o problema? Nessa situação, quem está batendo na porta é o montador. É quem vai te ajudar a montar. É quem vai possibilitar você a montar aquele móvel, deixar a sua casa em ordem, para arrumar. Trazendo para Jesus, esse é o Jesus. Esse é Jesus. Ele sabe que está bagunçado, ele veio exatamente para essa razão. Ele não imaginava que estaria tudo arrumado. Aqui a gente está falando da igreja da Laodiceia, a igreja do nem quente, nem frio, a igreja que ele falou que ia vomitar. É para essa igreja que ele está falando que ele está à porta e bate. Ele não está, não, aquele mundo perfeito, estou vindo para receber, por quê? Porque eu sei que aqui está tudo ok. Não, ele sabia que estava zoado. Para trás, a passagem já mostra, tipo, vocês acham que vocês têm tudo, vocês acham que vocês já têm, vocês acham que vocês são. Eu sei que vocês não são, mas ainda assim, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. E aqui eu volto para o filho mais novo, na segunda parte dele. Ele poderia, lá atrás, quando estava tudo jogado, quando ele estava nas piores das situações dele, ele poderia ter olhado e falado, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Só que como que eu volto assim? Olha o jeito que eu estou. Eu saí com metade da riqueza dele. Hoje eu não tenho nada. Eu saí todo limpo. Hoje eu estou comendo com os porcos. Imagina a situação que não estava aquele filho. E ele poder olhar e falar, eu preciso voltar para o pai. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. Mas eu não vou voltar assim. Não tem como, eu não posso voltar desse jeito. O que eu vou fazer? Eu vou me consertar primeiro. Então quanto de dinheiro que eu preciso para voltar para a casa do meu pai? Eu vou voltar a trabalhar, eu vou tentar. O que eu preciso fazer? Eu preciso tomar um banho, eu preciso trocar de roupa, eu preciso me arrumar. Por quê? Porque eu preciso voltar para a casa do meu pai, mas do jeito que eu saí numa situação, eu não posso voltar nessa mesma situação. E aí, olhando o que estava acontecendo ali, existia a possibilidade do filho se consertar para voltar para o pai? Não, ele não estava conseguindo comer. Todo mundo estava passando por aquela situação, a cidade estava naquela situação, ele não estava conseguindo o suficiente para se alimentar. Ele conseguiria recuperar tudo que ele perdeu para daí voltar para o pai? É outro que, se ficasse esperando esse momento, o momento da volta, ficaria no nunca. E por isso que tem um diferencial aqui na vida dele, que a gente tem que trazer para nós, de entender em determinado momento que está errado,
entender em determinado momento que a nossa casa está uma bagunça. Entender em determinado momento que tem áreas da nossa vida, tem cômodos da nossa vida que precisam de um conserto. Mas também entender que esse conserto não vem da gente. Não temos essa possibilidade. E fazer como o filho, que olhou e falou: mano, eu vou voltar. Do jeito que você está, é o que eu tenho. Se eu não voltar assim, eu não volto. Muito provavelmente ele deve ter trombado pessoas que falaram: ah, amigão, você vai voltar assim para casa do seu pai vai te matar. Seu pai vai te expulsar, não tem chance. Tanto que ele volta na situação de: mano, tudo bem, como filho eu tenho certeza que meu pai não vai me aceitar de novo. Mas não é assim que eu quero voltar. Porque assim eu sei que meu pai não vai me aceitar. Eu vou voltar como um servo. Empregados ele tem. Eu posso ser um empregado dele. E aí sim, talvez, com a ajuda do meu pai, eu consiga consertar tudo que eu fiz de errado. Eu consiga recuperar o dinheiro que eu perdi. Eu consiga recuperar a minha dignidade. Mas eu sei que é só lá. Indiferente do que ele vai pensar, indiferente do que ele vai achar. Pode até ser que ele me xingue, que ele me trate mal, mas eu sei que é só lá que eu consigo. Que a gente traga isso para as nossas vidas e entenda que é só lá que a gente vai conseguir. É só voltando para o Pai que a gente vai conseguir se consertar. É só voltando para Jesus que a gente vai conseguir alinhar algumas coisas das nossas vidas e que estão uma bagunça. E como eu disse, Ele sabe. Ele conhece. Ele tinha total entendimento da situação que estava. Às vezes a gente acha que porque a porta está fechada, Jesus não sabe o que está acontecendo aqui dentro. Ah, amigão, me desculpa. Jesus sabe mais até do que você. Quando Ele vem e bate a porta, Ele sabe o que Ele vai encontrar lá dentro. Até porque, se a gente vê, a passagem é: estou à porta, bato, se você abrir, entrarei e cearei com você. E o cear com você, né, nas antiguidades, de você chamar uma pessoa para comer, né, trazia reconciliação, era um sinal de reconciliação. Então Jesus, quando entrou, bateu na porta, se deparou com aquela situação, ele já sabia que existia um problema lá dentro, ele já sabia como estava lá dentro, e ele já veio na situação de tipo: mano, eu quero entrar e me reconciliar com você. Não tenta consertar, porque se você tentar consertar, eu vou ficar aqui do lado de fora. Não é essa a minha intenção é entrar, me reconciliar com você, consertar com você o que tem se passado. Por quê? Porque daí sim, existe possibilidade da sua casa se arrumar. Porque se eu entrar e eu agir na tua vida, tem chance. Agora você, pela sua própria força, você pela sua própria energia, não vai conseguir. Então que a gente tome isso como entendimento de não tentar, pelas nossas próprias forças, fazer algo que só Jesus pode fazer nas nossas vidas. Muitas vezes vai dar vergonha. Muitas vezes incomoda. Essa situação que a gente passou quebrou o nosso orgulho. Porque a gente se achava numa situação onde, nossa, nessa área aqui, mano, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, e a gente vendia isso. Por quê? Porque visivelmente todas as pessoas que olhavam para a nossa vida não imaginavam que ali existia um problema. E aí o dia que você olha e que Deus te mostra, e você fala: meu Deus do céu, não está do jeito que eu imaginava, não está do jeito que eu queria, não está do jeito que eu gostaria de poder apresentar para Jesus. Mas aí a gente tem a situação de: então peraí, Jesus, calma aí, fica aí, eu vou consertar esse lugar e depois eu te chamo. Ou a situação de falar: Jesus, ó, tá assim, ó, perdão, tem misericórdia da minha vida, me mostra onde eu errei, me mostra onde eu falhei e me ajuda, porque eu quero arrumar, eu quero consertar, mas eu não tenho a menor ideia nem de como começar.
Na montagem dos móveis, quem já montou um móvel aqui sabe. Você olha o negócio e fala, mano, eu não sei nem qual é a tábua que eu preciso colocar primeiro. E essa é a realidade das nossas vidas. A gente não sabe como consertar. A gente não sabe como arrumar. A gente só tem um entendimento de que algo precisa ser feito. Quando a gente vê o móvel todo desmontado, a gente sabe, até tem um desenho na caixa de como que ele deveria ficar. Agora o caminho, meu Deus do céu, é trabalhoso, é difícil. E aí a gente às vezes tenta montar. Eu já tentei. Na verdade montei, foi só tentei. Mas levei muito mais tempo para montar um móvel do que um montador levaria. A vantagem é que ninguém dependia do móvel para nada lá em casa. Então, demorou 2 dias para montar um móvel que um cara montaria em 1 hora. Amém. Com móvel não tem problema. Você demora um pouquinho, coloca os mantimentos dentro da caixa enquanto o armário não está montado, assiste televisão no quarto enquanto o rack da sala não está montado. A Vanessa está falando que demorou 2 anos para montar o móvel da sala. Não precisava dessa revelação. Não era essa área que a gente estava revelando não, mas já começou a revelar outra. Montar o móvel não tem problema demorar. Agora a gente arrumar a nossa vida pode ser um problema a gente demorar. E ainda cair na possibilidade que às vezes, talvez, a gente não vai conseguir resolver. E aí também na nossa casa, se o móvel não montou, beleza, coloca ele de canto, vende, devolve, dá para alguém. Agora, quando o problema é dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, nas áreas da nossa vida, não dá para a gente cair na possibilidade de talvez aquilo não se arrumar. E é por esse entendimento, irmãos, que eu gostaria que vocês tentassem entender de que todos nós temos áreas nas nossas vidas, cômodos na nossa casa que precisam de um conserto, que precisam ser arrumados. Não se engane achando que está tudo ótimo. Porque se está tudo ótimo, é porque talvez tem uma porta que está tão bem trancada que nem você mais lembra que ela está lá. Às vezes você fez algo tão bonito na frente daquela porta para tentar tampar aquilo e que você mesmo já não lembra mais que você colocou um guarda-roupa na frente de uma porta, que você colocou um quadro na frente de um lugar. Sempre vai ter um pedaço, alguma área que ainda precisa de um ajuste. Glória a Deus se for só um ajustezinho, se for só um tirar o pó, se for só um varrer. Amém? Glória a Deus. Mas às vezes você acha que o que falta lá dentro é só uma varrida. Quando você abre a porta, tem muito mais coisa. Então, primeiro, não ache que a sua vida está 100% correta, porque ela não vai estar. A minha não está, a sua não está, dos pastores não está. Todos nós, se aprofundarmos um pouco mais, se formos um pouco mais para frente, vamos nos deparar com situações onde a gente ainda precisa algo mais. Se o nosso parâmetro é Jesus, quem que já acha que já venceu tudo que precisava vencer? Quem acha que já alcançou o modelo que a gente tinha para as nossas vidas? E aí quando você identificar esse lugar onde ainda precisa de um conserto, onde precisa de uma arrumação, o segundo ponto, não tente pela sua própria força. O primeiro passo pode ser seu, e tem que ser seu, porque ali estou à porta e bato. Se abrir, Jesus não arromba. Ele poderia. Jesus não tinha chave? Possivelmente tinha. Ele poderia abrir a porta e falar, entrei, vou ajudar, vou arrumar. Mas não, ele bate a porta e espera. Então o primeiro passo tem que ser nosso. Mas para aí. Dê esse passo, abra a porta, deixa Jesus entrar. E dali, deixa que Ele pode fazer. Porque Ele vai cear conosco. Ele trouxe a reconciliação. Ele trouxe o conserto para a nossa vida. Ele
quer fazer parte da nossa vida. Ele quer transformar. Porque a razão dele bater na nossa porta não é porque ele precisava de uma casa. Jesus não é um sem-teto. Se ele bateu na porta e desejou entrar, é porque ele estava preocupado com você. Ele estava preocupado com a sua vida. E se ele está preocupado com a sua vida, deixa ele transformar. Deixa ele fazer. Deixa ele mudar. Vai doer? Muitas vezes vai doer. Vai te colocar no chão em alguns momentos? Vai. A hora que você abrir algo que está totalmente bagunçado, vai te dar vergonha. Vai te dar preocupação, vai te dar medo. Vai te dar desespero de falar, meu, putz, agora Jesus viu, e agora? Mas amém. Isso faz parte de um processo. Tudo que está desarrumado, para ser arrumado, primeiro precisa ser visto. Não dá para você abrir uma porta, está tudo desarrumado, você fecha a porta, abre a porta novamente e está tudo arrumado. Não, você vai ter que deixar entrar. Você vai ter que deixar ele ver. Você vai ter que quebrar muitas vezes o seu coração, o seu orgulho, jogar ele no chão. Falar, Jesus, tá assim. E aí eu gostaria que a gente lesse, né? Eu vou ler aqui, não precisa nem abrir. 2 textos. Um está em Salmos 10, 1. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondestes em tempos de angústia? E o segundo está em Juízes 7, do 1 ao 15. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão, levanta-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo em suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como as nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podiam contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos deles. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou, levante-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. O que eu gostaria, né, que a gente entendesse desses 2 textos? Não tenha vergonha de falar para Deus que talvez você está preocupado. O salmista disse, Deus, cadê você? Está acontecendo tudo errado aqui. Onde está o Senhor? Ele não ficou, Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso, grandioso, santo, mas eu estou sentindo sua falta. Não, ele foi sincero. Deus, por que o Senhor não está aqui? Onde está o Senhor? Eu preciso, nós precisamos do Senhor. Com Gideão a mesma coisa. Gideão, se você está com medo, eu sei que você está com medo, mas se você tiver com medo, desce lá, que eu vou tirar esse medo de você. E Gideão poderia ter falado, não Senhor, não tenho medo, se o Senhor mandou, eu vou. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, o grande Salvador, maravilhoso e que vai me dar a vitória. Mas não, ele estava com medo, ele não floreou. E quando Deus falou, se você tiver com medo, desce lá, porque eu vou te ajudar. Ele desceu. Ele não ficou com medo de mostrar para Deus que ele estava com medo de uma batalha. E por causa que ele não teve medo de mostrar para Deus o medo que ele tinha, Deus usou as pessoas para tirar aquele medo dele. E aí ele voltou, confiante de que Deus iria estar. Então o que eu gostaria que a gente entendesse? Não floreia com Deus. Não tenta enganar Deus.
né? A gente tem falado do simples. Seja simples. Se você está com medo de expor, fala para Deus. Se tem uma dificuldade que você não está conseguindo vencer, seja hoje, ontem, há 25 anos, não tenha medo. Abre o coração para Deus. Se você tem passado dificuldades em que você não sabe como lidar, eu tenho que te avisar, Deus já sabe. Então vai para Ele. Fala com Ele. Abre o seu coração para Ele. Ali na passagem, Jesus está à porta, bate, entrará e ceará. Em momento nenhum diz, Jesus está à porta, bate. Se entrar, Ele vai julgar tudo o que está acontecendo lá dentro. Jesus não veio para a nossa casa para nos julgar. Ele veio para a nossa casa para tentar consertar, para nos ajudar a consertar, para tentar acertar tudo que está errado. Só que a gente precisa entender e a gente precisa abrir o nosso coração para deixar. E o primeiro passo, muitas vezes, é se despir de todo orgulho e falar com Ele. Não achar que a gente possa enganar Ele. Se Gideão tivesse olhado e falado, não, eu vou enganar Jesus. Não, Deus falou que se eu tiver com medo é para descer, mas eu não vou descer não, porque se eu mostrar para Deus que eu estou com medo, Ele não teria descido. Se ele não tivesse descido, ele não teria ouvido a mensagem. Se ele não tivesse ouvido a mensagem, ele não teria se fortalecido. Se ele não tivesse fortalecido, talvez ele iria com medo para a batalha. E se ele tivesse ido com medo para a batalha, ele teria perdido. Simples assim. Assumir que ele estava com medo fez com que o medo fosse embora. Assumir que ele tinha um problema fez com que o problema fosse embora. E quem ajudou o problema embora? O próprio Deus. Deus poderia ter dado aquela mensagem direto para ele? Poderia, mas ele sabia que não seria o suficiente. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa vida. Deus sabe exatamente o que Ele precisa fazer para nos ajudar. Só que eu preciso ser sincero, porque se eu tentar enganar Deus, aí a gente vai ter um problema. Porque a gente só vai achar que está enganando Ele. Ele sabe. Então entregue em Deus. Entregue em Deus o seu coração. Seja sincero com Ele. Todos nós temos algum lugar onde a gente precisa que Deus haja, que Deus transforme, que Deus mude, que Deus cure, que Deus liberte, que Deus salve. Todos nós. Alguns já abriram a porta. Jesus já entrou e começou a mexer. Alguns ainda estão com medo de abrir a porta. Alguns já abriram a porta, Jesus já entrou, já arrumou a sala, já arrumou a cozinha, falta só o debaixo da escada. Alguns não. Alguns Jesus ainda está tentando passar pelo móvel que está parado no meio da casa. E ok, gente. É isso que eu acho que a gente precisa entender nesse dia. Todos nós temos um problema. Todos nós temos algum lugar. Todos nós estamos em algum lugar onde a gente precisa ir ainda mais adiante. Nós precisamos entender que somente Deus, somente Jesus pode nos ajudar nisso. Mas antes, Ele precisa do nosso primeiro passo. Que a gente abra a porta, que a gente seja sincero. Que a gente abra a porta e fale, Jesus, o problema está ali, debaixo da escada. Porque se o Senhor só passar aqui, o Senhor não vai ver, mas vem aqui. Vem aqui. É ali, o problema está aqui embaixo. Eu preciso de ajuda para isso. E Ele vai fazer. Ele vai ajudar. Ele vai salvar. Ele vai libertar. Amém? E então, o que eu gostaria, de propor para a igreja hoje? Como eu disse, tem gente que já abriu a porta e já resolveu muita coisa lá dentro. Tem gente que ainda está precisando entender para abrir a porta. E por que eu acredito que Deus está fazendo tudo isso conosco? Porque Ele tem algo que Ele quer fazer através da nossa vida. Porque não para em nós.
A nossa vida está sendo transformada, a nossa vida está sendo mudada, a nossa vida está sendo curada para que a gente leve isso para mais pessoas. Tem pessoas aqui dentro que a gente pode ajudar, tem pessoas lá fora que certeza que a gente pode ajudar. Então hoje, o que eu gostaria de pedir da igreja? Procure um irmão, a gente vai orar, e seja esse canal. Se você foi o que já abriu a porta para Deus, que já deixou Jesus entrar, que já deixou Jesus começar a mexer na sua vida, ajude o irmão que ainda não teve coragem de abrir a porta. Porque todos nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos problemas, mas todos nós temos um lugar onde a gente pode ajudar o nosso irmão. Eu creio que Deus tem transformado as nossas vidas para ser esse canal. Se essa arrumação, se essa situação, se tudo isso que acontece dentro da nossa vida parar em nós, perdeu a razão. Tudo que Deus faz nas nossas vidas é porque a gente vai ser canal para fazer isso na vida de um próximo irmão, de um amigo, de alguém lá fora. Então que a gente possa hoje começar a ser esse canal, tentar ser esse canal, que a gente possa ajudar aquele irmão que ainda não teve coragem de abrir a porta e colocar a mão nele e falar: irmão, Jesus te ama, Ele não vai te julgar, Ele não vai apontar os seus erros, Ele só quer te ajudar.